Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, neste que é o 8º e último webinar da ABA, no ano de 2024, esse ano em que nós comemoramos os 65 anos da entidade. Esse encontro é aberto ao mercado, pois abordaremos um tema relativamente novo e ainda pouco conhecido por muitos, o MMM, Marketing Mix Modeling, que vem ganhando destaque, impulsionado pelo uso de machine learning e da inteligência artificial, e se tornando uma solução poderosa para os anunciantes diante da complexidade de canais de marketing que hoje lidamos no nosso dia a dia. O MMM oferece uma abordagem analítica robusta e abrangente que identifica com precisão quais ações estão gerando resultados positivos ou negativos, o que permite que os profissionais de marketing tomem decisões mais estratégicas e melhorem substancialmente a eficácia de suas campanhas. Eu deixarei projetado para vocês, inicialmente, por alguns segundos, a nossa política de compliance. Muito bem, e agora eu apresento a vocês a nossa agenda do dia. Nós vamos ouvir inicialmente a Aline Raboni, que é vice-presidente do Comitê de Sourcing da ABA e gerente de compras, sales e marketing da Natura, Cluster Brasil. Depois, nós teremos uma apresentação e um ping-pong entre o Edu Guedes, que é diretor da ABA, e o Daniel Guinesi, que é cofundador e CEO da Uncover. E eu vou apresentá-los mais adequadamente antes deles falarem. Depois que houver um espaço para perguntas e respostas, e partiremos para o encerramento pontualmente às 9h58. Tem gente que está com o microfone aberto, então eu gostaria de pedir que checassem seus microfones, isso, e mutassem. Muito obrigada. Esse encontro é uma entrega dos comitês de mídia e de sourcing da ABA, 2 comitês que estão responsáveis por este evento de hoje. E nós temos aqui a participação da Aline Raboni. Eu gostaria de chamar, em primeiro lugar, a Aline para suas palavras como patrocinadora deste evento. Mais uma Bom vez, dia. pedir para todos mutarem seus microfones, por favor. Bom dia, obrigada, Sandra. Os microfones ainda estão abertos. Vamos lá, estão me ouvindo? Sim? Vamos lá, obrigada, Sandra. Bom dia a todos. Uma alegria representar o Comitê de Sourcing aqui nesse tema que é de grande importância para nós, anunciantes, uma solução que busca facilitar todo o processo de acompanhamento de KPIs, de mensuração de resultados que a gente tanto busca aprimorar e que a gente está trazendo para ser debatido aqui hoje, juntamente com o Comitê de Mídia da ABA. Então, nós vamos ver como que o MMM, que é o Marketing Mix Modeling, com a sua visão 360, consegue mensurar o retorno esperado do investimento em cada meio. Então, seja ele TV, rádio, internet, digital out of home, entre uma série de outras mídias, e avaliar não apenas o desempenho de cada um individualmente, mas como eles integram entre si, influenciando a eficácia aí dos outros. Além, obviamente, de nos aprimorar no contorno de alguns desafios relacionados à mensuração. Então, é um tema super importante. A gente precisa conhecer mais sobre esse novo modelo de análise que gera insights reais e quais as ações de marketing tiveram maior impacto nas nossas vendas. Então, vamos deixar agora a palavra com os nossos convidados. Agradeço a disponibilidade de cada um deles e vão explicar melhor como funciona o Marketing Mix Modeling. Sandra, volto com você. Obrigada. Muito obrigada, Aline, pelas suas palavras e por estar aqui patrocinando o nosso evento de hoje. E para iniciarmos a nossa manhã de conhecimento, eu gostaria de lhes apresentar os nossos guest speakers que estão nessa tela. É o Daniel Guinesi, ele é cofundador e CEO da Uncover, ele é formado em Economia e Publicidade pela USP,
mestrado em ciências de rede e tem interesses em inovação, growth, ciência de dados e matemática aplicada. E temos o nosso Edu Guedes, ele é diretor da ABA. Muito obrigada por tudo que você faz aqui pela ABA, Edu. Ele tem mais de 20 anos em posições executivas, na Edux, no Grupo Claro, Oi, Yashit e Intelig, tendo contribuído ativamente para o desenvolvimento de internet e plataformas de conteúdo digital no Brasil. Ele é bacharel em marketing pela PUC-Rio, com extensão em Stanford Business School. Ele é mestre pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ, com a pesquisa sobre impacto de mídias sociais no comportamento humano. Fundador do Instituto Delete, centro pioneiro no Brasil sobre dependência de internet. Autor dos livros Novos Humanos 2030, Nomofobia, Cartilha Digital, Etiqueta Digital, Ergonomia Digital e livro de escalas de dependência digital. E atua como pesquisador sobre o uso digital consciente. Como podem notar, trouxemos aqui dois feras para falarem com vocês hoje. Então, passo a palavra para o Edu. Edu, é com você. Obrigado, Sandra. Queria agradecer aí a ABA, né, que tem promovido aí pautas tão importantes para a indústria, né, e fazer parte desse painel aí com o Daniel, que tem sido um promotor, né, embaixador do assunto MMM também no mercado, né. Eu acho que antes de passar a palavra para o Daniel, que vai fazer uma breve apresentação do assunto, eu acho que vale a gente contextualizar que, na verdade, o que a gente está falando aqui é sobre os primórdios da publicidade, né, que é despertar desejo. Mas quando a gente fala de despertar desejo hoje em dia, né, o mundo mudou, né? A gente sabe que a audiência é multigeracional, então a gente tem geração Z convivendo com geração Y, geração X, né? E a forma de comunicar, os criativos, as motivações são diferentes. Segundo é que o consumo está hiperfragmentado, né? Hoje a gente tem diferentes mídias, né? Não tem uma bala de prata única, então a gente precisa ter um pensamento integrado entre on e off. E por fim, a jornada não é linear, né? A gente sabe que esse funil, como a gente aprendeu lá atrás, de topo, meio e fundo, ele se mistura e ele não é tão. O consumidor não pensa de forma tão sequencial assim, né? Então, em resumo, dinheiro compra visibilidade, mas não garante atenção. Nesse novo cenário, que a gente precisa despertar a atenção das pessoas e fugir dessa publicidade, da interrupção, do famoso skip, a pergunta que qualquer CMO traz, né, é como fazer uma alocação adequada do dinheiro, né? E a gente tem aí cada vez mais uma pressão dos próprios CFOs, né, e com toda razão, né, em a gente de fato contribuir e mostrar o ROI de cada iniciativa. Então, o MMM vem trazer, na verdade, essa alocação adequada para o mix de marketing, né? E aí eu queria passar aí para o Daniel, ele tem uma breve apresentação para fazer e a gente trocando, que vai trazer um pouco mais de como a gente fugir dessa coisa do last click, né? E trazer aí uma análise de efeito cross-mídia, de um efeito multicanalidade para entender de fato o impacto em toda a cadeia, né? Passo a palavra aí para o Daniel e agradeço aí a todo mundo a participação. Ô, Edu, primeiro, muito obrigado pela aba, pelo convite. Estou super honrado de falar aqui com vocês hoje. Obrigado, Sandra. Obrigado, Edu. Vou fazer um pequeno preâmbulo e já apresento aqui o Marketing Mix Model. Acho que o Edu falou certíssimo todas as palavras dele. Eu vejo o mercado em fases, né? Eu acho que a gente teve uma fase ali, claro que a decisão de mídia e de marketing era sobretudo qualitativa, né? Isso aqui já há 20 anos atrás. É, E aí nos últimos 10 anos a coisa foi ficando mais quant, mas talvez não da melhor forma possível, que é o que o Edu falou, que é a atribuição do last click, né? Que é uma forma de mensurar o resultado da mídia puramente baseado em quem clicou no anúncio. Só que a gente sabe, né, que nem o Edu falou, que a jornada do consumidor ela é muito mais complexa que isso, né? Às vezes não é todo anúncio que você clica, às vezes você vai ver um anúncio na TV, você vai no ponto de compra e toma a decisão de compra influenciada por esse anúncio. Você vê a recomendação do influenciador, não é sempre que você vai clicar no link do influenciador. Você vai ver o influenciador, você vai ver um outro anúncio, alguém vai te recomendar.
Então, tudo isso transforma a jornada muito mais complexa, né? E aí agora a gente está indo para uma nova fase que é não só mensurar por clique, mas também mensurar por ciência de dados, né? Que é a proposta do Marketing Mix Model. É trazer uma metodologia baseada em ciência de dados que dê conta dessa complexidade toda e simplifique ela um pouco para a gente tomar decisão. Então, parece uma coisa ainda confusa, eu vou abrir aqui a apresentação e vou explicar o Marketing Mix Model, pelo menos o básico para vocês. E aí, gente, acho que, Sandra, não sei qual a melhor dinâmica, mas quem quiser ir me interrompendo também para tirar dúvidas, ou a gente deixa tudo para o final. Bom, Proponho que nós deixemos as perguntas para o final. Então, você apresenta, você vai fazer o ping-pong com o Edu, e ao final a gente ouve o público. Obrigada. perfeito. Bom, esse aqui é parte de um treinamento que tem 200 slides, mas a gente vai fazer o essencial aqui, né, que é definir conceitualmente o que é um Marketing Mix Model, o que ele responde, né? Então, o que é o mais importante, não só saber o que é, mas que respostas eu consigo obter através dele. Quais são os diferenciais dele e também quais são as limitações dele. Eu acho que às vezes a gente também trata algumas metodologias como um canivete que consegue fazer absolutamente tudo, santo grau, e nada é santo grau. Então, eu acho sempre importante a gente também definir as expectativas corretas sobre essa metodologia. Vou comparar ele com algumas outras metodologias e até o fim trazer alguns exemplos de case prático de como a gente consegue usar. Devo demorar uns 15 minutinhos aí até as 9h30 para a gente retomar o ping-pong. Bom, então, uma definição muito simples, né? O que é um modelo de Marketing Mix Model? Marketing Mix Model é uma metodologia para identificar e isolar o impacto das ações de marketing nos KPIs de negócio da empresa, baseado em modelos de regressão treinados a partir de histórico. Cara, parecem frases curtas, mas tem muita informação aqui, tá? Então, primeiro, identificar e isolar o impacto das ações de marketing, ou seja, tem um monte de coisa acontecendo que impacta o seu negócio. Tem ação offline, tem mídia exterior, tem mídia digital, tem CRM, tem promoção, tem ação no ponto de venda. E o primeiro papel do Marketing Mix Modeling é ser capaz de isolar cada um desses impactos e falar de tudo que eu vendi, quanto cada uma dessas ações, quanto cada uma dessas iniciativas representou do meu resultado total. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto dessa frase aqui. O segundo aspecto dessa frase é KPI de negócio, que é um grande diferencial já do Marketing Mix Model, que é ele vai estar sempre avaliando esse impacto numa métrica de negócio do cliente. Pode ser vendas, pode ser a receita, pode ser a geração de leads. Mas isso diferencia ele por quê? Porque muitas metodologias ficam só na métrica de mídia, só no alcance, na audiência alcançada, né? O Marketing Mix Modeling não. Ele sempre tenta dar esse passo, né? Que é o passo de falar, não, quanto que o marketing está contribuindo para o negócio? Para você conseguir fazer com que o marketing sente na mesa junto com o CFO, junto com o CEO, junto com o board e mostre o impacto do seu resultado. E, finalmente, essa última frasezinha aqui, que é um pouco mais chata, mas modelos de regressão, que é um modelo estatístico treinado a partir do histórico. Como funciona essa mecânica? Eu vou explicar, tentar ser bem simples aqui, mas você vai levantar o KPI do negócio, né, o histórico, pelo menos um ano, idealmente 2. Né? Então, vamos pegar aqui vendas, por exemplo, falar, putz, eu quero otimizar a venda do meu produto. Né? E aí você vai pegar o mesmo histórico de todo um conjunto de variáveis, né? Que nem eu falei, todos os esforços de marketing que podem estar impactando essas vendas e mais um conjunto de outras variáveis de controle de mercado. E aí você implementa o modelo de regressão de forma a isolar o impacto, né? E aí você vai conseguir separar aquilo que é incremental dos esforços de marketing e aquilo que é basal, aquilo que viria independente desses esforços. E aí você consegue falar também quanto das vendas veio de cada um dos esforços individuais, quanto veio do influenciador, quanto veio da TV, quanto veio do digital e por aí vai. Tá? Então, essa é a essência. Um modelo, quando a gente fala de modelo de regressão, a gente está falando de ciência de dados, estamos falando de um modelo preditivo. Então, aqui é outra forma de eu ler a mesma coisa, que é
eu estou olhando, por exemplo, para um KPI como receita, e aí eu quero isolar o impacto de tudo que impacta a minha receita. Tanto do lado de mídia e marketing, então, por exemplo, qual que foi o impacto do Facebook, do Google, do Twitter, do TikTok e tal, mas também de outras variáveis que impactam a receita. Como que a busca pela categoria, né? Se a minha categoria está crescendo ou descendo, isso vai impactar minha receita? Quanto que a sazonalidade, quanto que a força de marca, variação de preço, taxa de desemprego, ações da concorrência, tudo isso, um marketing mix modeling consegue te responder. Qual foi o impacto, por exemplo, do investimento do meu concorrente na minha receita? Você consegue responder. Qual foi o impacto das conversas, né, social listening, das menções orgânicas da minha marca na minha receita? Você consegue responder. Então, ele realmente, né, é aquilo que a gente falou. Identifica e isola o impacto das diversas ações de marketing num KPI de negócio, que é a receita. Bom, essa é a definição conceitual da coisa. A gente vai deixar um pouco mais prático aqui, tá? Então, aqui eu coloquei algumas questões que, quando você roda um modelo de Marketing Mix Modeling, você se torna apto a responder, né? Ele, assim, você pode fazer muitas perguntas para esse modelo. Aqui eu coloquei algumas das essenciais. Então, por exemplo, quanto que eu devo investir para crescer 20%? É. Em que praças eu coloco esse investimento? Isso é uma resposta que o modelo é capaz de te dar. Tá? Você para crescer, hoje você investe 10 milhões, só que se você quer crescer 20%, você vai precisar investir 15 milhões, por exemplo. Tá? E aí ele vai dizer até onde, em quais praças você consegue fazer esse investimento. Outra pergunta: quais foram as alavancas de crescimento mensal da minha receita? Então, sua receita cresceu ali no mês contra mês 10%. E aí o CEO te pergunta, se é um diretor de marketing, por exemplo, por que que minha receita cresceu 10%? E aí você consegue falar exatamente quanto desse crescimento veio dos investimentos de mídia, quanto veio de uma ação de preço, por exemplo, quanto foi efeito sazonal, quanto foi o efeito do mercado. O MMM, ele consegue decompor para você as alavancas do crescimento. Eu falo, ele é quase uma planta baixa do seu negócio. Tá? Terceira questão, a mais clássica de todas. Quais canais de mídia me geraram mais retorno e qual foi a campanha que melhor retornou? Qual que melhor, teve a melhor performance? Essa aqui é a questão clássica, né? Quanto cada canal está me gerando? Outra questão, você vai pedir orçamento. Se eu investir 10 milhões de reais a mais, quanto que isso vai me retornar? Qual que é a previsão de vendas? Essa é a questão clássica, né? Às vezes o CMO ali, o diretor de marketing, VP de mídia, está buscando mais verba. E aí ele vai ser perguntado, cara, se eu te der essas 10 milhões adicionais de verba, quanto que você vai me entregar de retorno? Como o Marketing Mix Modeling é preditivo, ele consegue te dar essa resposta, né? Ainda, quais canais de mídia eu invisto para acelerar meu crescimento, né? Qual canal de mídia está menos saturado? Qual canal de mídia eu tenho mais oportunidade se eu precisar investir um pouco e obter muito crescimento? O MMM te dá essa resposta. E, finalmente, qual é o impacto de longo prazo do investimento em marca? Você vê que são questões muito estratégicas que o marketing tenta responder há décadas e o Marketing Mix Modeling é um instrumento muito eficiente para responder essas questões. Quais são os diferenciais dessa metodologia? Por que que a gente tem que usar ela em vez de outras e quando que a gente usa outras, né? Primeira diferencial é a análise integrada, né? Hoje, em termos de amplitude, ele é a melhor metodologia disponível no mercado, porque ele consegue integrar todo o seu orçamento com um algoritmo único, né? Mídia offline, mídia digital, branding, performance, CRM, trade marketing. Ele vai colocar tudo isso num liquidificador e aí o algoritmo vai te falar qual que é a alocação de recursos ideal para cada um desses itens e quanto que cada um desses está impactando nas suas vendas. Então, ele é muito bom por esse fator holístico de integração, né? O segundo diferencial é o que eu já mencionei, ele vai sempre analisar o impacto no KPI de negócio, como vendas, como receita. Então, às vezes, o time de mídia tem uma tendência a falar muito em mídia, né? Que nem eu falei, fala muito em alcance, clique, audiência, engajamento. Mas quando você vai para uma conversa, com o board, por exemplo, com o C-level, eles vão querer falar de negócio, eles vão querer falar de qual que é o impacto disso na receita, né? Qual que é o impacto disso de vendas efetiva, quanto de negócio isso está me gerando.
o MMM é um instrumento para você fazer essa ponte, tá? Terceiro, não tem o viés do last click. Ou seja, se tem um impacto que a mídia faz, que o consumidor não clica na mídia, mas ele é influenciado pela mídia para tomar uma decisão posterior no ponto de venda, o Marketing Mix Modeling identifica esse impacto, né? Então, ele é muito bom nesse sentido. Ele não, o last click, que é a metodologia baseada em clique, ele enviesa muito os planos de mídia para investimentos de conversão digital. Já o MMM, ele faz uma distribuição mais justa. Eu vou mostrar aqui um exemplozinho de como ele faz isso, né? E, finalmente, ele é 100%, né, a gente fala privacy first. Ele não depende de dado de usuário, não depende de CPF, ele é só feito com dados agregados, de modo que ele já está muito mais preparado para esse momento, né, de governança forte sobre dados, de lei geral de proteção de dados que o mercado está entrando. Então, essas são as vantagens e os diferenciais de você usar um MMM. Essa aqui é uma charge, né, sobre o viés do last click, que é onde o viés que o MMM tenta tirar. O que essa charge mostra? É a jornada de consumo de um cara, né? Então, esse cara vai olhar um catálogo, aí ele olha uma mídia exterior com aquela marca, vai gerando lembrança de marca, vê um vídeo digital, ouve no rádio, pô, já tem uma consideração de compra, vê na TV, aí ele chega ali no anúncio digital e clica no anúncio. Se você está olhando só a atribuição por clique, né, que é muito comum, o executivo vai falar, pô, temos que gastar tudo aqui em mobile marketing, né, porque foi onde o cara clicou. Só que o cara só clicou nisso aqui porque ele viu toda, ele passou por uma jornada que foi criando a intenção. O que o Marketing Mix Modeling faz é retirar esse viés. O Marketing Mix Modeling vai fazer o cálculo estatístico para entender quanto que é a importância do catálogo, quanto é a importância da mídia exterior, do vídeo digital e por aí vai. E aí ele vai fazer uma otimização full funnel, né? Uma otimização que integra esses touchpoints e vai falar, cara, esse touchpoint de mídia exterior tem 10% de importância na jornada. Você pode investir um pouco mais, que ele vai te retornar um pouco mais, né? Ele olha para esse processo de forma integrada e não só para onde o cara clicou. Por isso que a gente está reduzindo o viés do last click. Bom, limitações, e essa é a parte que eu gosto de colocar também. Ele tem coisas que ele não faz, e por isso que é legal a gente integrar ele num canivete de soluções, né? E não só falar, não, agora eu só uso o Marketing Mix Modeling. Não, você tem que usar ele para alguns desafios, tem outros desafios que ele não é ideal. Então, primeiro, ele não faz atribuição que a gente fala user level, né? O que eu quero dizer com isso? O Marketing Mix Model não vai atribuir de onde veio o Daniel, de onde veio o Edu. Ah, o Edu veio de qual mídia? Qual mídia fez o Edu comprar? Marketing Mix Model não faz isso. Ele vai falar do todo das suas vendas, quanto cada canal gerou. Mas ele, justamente por ser privacy first, por ser focado em privacidade, ele não atribui no nível do usuário. Isso é uma limitação que, se você precisa desse dado, você vai precisar de outra metodologia. Segundo, ele depende de um histórico de dados. Então, é ideal você ter um processo ali de engenharia de dados que antecede a implementação da metodologia para você rodar ela bem de forma consistente. Terceiro, ele nem sempre, aqui depende do caso, mas muitas vezes ele não leva em questão um dado mais tático de mídia. Então, por exemplo, qual que é o criativo que vai melhor performar? Não necessariamente o MMM vai saber essa resposta. O MMM está mais focado em canais e formatos e estratégias do que na questão qualitativa. E aí, claro que cabe a nós cruzarmos o qualitativo com o quant para extrair um insight. E, finalmente, ele não é em tempo real. Não adianta, assim, até o melhor Marketing Mix Model do planeta Terra não vai ser hora a hora. Ele vai ser, no máximo, dia a dia, semana a semana, e mesmo esses são raros ainda, tão rápido assim. Ele é uma metodologia que depende de um certo volume de dados, né? Por isso que ela se atualiza com uma frequência que não é em tempo real. Tá? Bom, rapidamente alguns exemplos de alguns outputs muito básicos do MMM para vocês darem uma olhada, mas o MMM vai falar assim, putz, de tudo que você vendeu, 10% foi a mídia. Então, isso é uma primeira resposta muito importante, né? Porque se você é uma empresa gigantesca, como por exemplo, sei lá,
algum varejista muito grande, uma parte da venda não foi a mídia. Na verdade, a maior parte da venda não foi a mídia. Então, ele primeiro identifica a parcela que foi a mídia que gerou. Então, ele fala, ó, 10% das vendas foi a mídia. E aí ele vai decompor esses 10% da mídia em quanto que foi o Facebook, Google, Twitter, lá. E aí tem essa análise muito interessante, que é uma análise de eficiência, na qual ele vai identificar o quê? Quantos por cento aquela mídia representa do seu orçamento versus quanto por cento aquela mídia te gerou de vendas relativamente aos 10%, né? Então, por exemplo, ó, uma mídia ou uma TV aqui, TV está com uma eficiência não tão alta. Ele pegou 41% do orçamento, mas representou 20%, ou seja, ele pegou mais do seu orçamento do que ele te gerou de vendas. Ah, Daniel, então aí chega o anunciante, vê isso, fala, Daniel, eu tenho que zerar a TV. Eu falo, não, muita calma nessa hora. A TV é o segundo meio que mais te gerou vendas, 20% das suas vendas. E se você olha para o ROI, o retorno, super positivo. Então, talvez você tenha que ajustar um pouco o volume de investimento, mas não retirar ele todo. Olha, nesse caso aqui, inclusive, se você pega OH e TV, somados, representam 46% da contribuição de mídia, né? Isso é muita coisa. O offline é super importante, né? Então, você vai fazendo essa análise de eficiência. A gente também trabalha com uma análise de saturação, que é entender quanto que você consegue aumentar de um investimento até ele saturar, até ele parar de te adicionar vendas, né? E aí você vê que tem investimento que você consegue investir muito e ele não satura, né? Como, por exemplo, TV. TV, cabe muito investimento na TV até ele saturar. Você vai, às vezes, um investimento mais de performance, você investe um pouquinho, ele retorna e já satura, e o modelo vai identificar, assim, quais canais eu posso investir mais, quais canais eu já esgotei, quais canais eu posso gerar um saving, né? Reduzir o investimento sem perder vendas. E aí aqui uma ideia de simulação, né? Que é você olhar para múltiplos cenários de investimento, né? De orçamento, e entender qual que, para cada cenário, qual que é a alocação ótima. Né? Então, para um cenário, se você for investir 55 milhões, o cenário é um. Se você vai para 91, o mix de mídia que maximiza a sua venda é outro. Né? Por isso que eu falo muito para os clientes, não existe um mix de mídia ótimo. Essa é uma informação condicional a quanto dinheiro você tem e quanto você quer crescer. Ah, eu quero crescer 10%. Então, você vai ter que investir 80 milhões nesse mix. Ah, eu preciso economizar, eu preciso gerar saving de 5 milhões. Então, esse é o mix que você vai maximizar suas vendas, tendo que fazer essa economia de 5 milhões. Tá? Então, a simulação ela funciona como esse canivete. Né? Bom, esse é o resumão, né? Aqui seria um último gráfico que o MMM fala, né? Quanto você precisa investir para trazer um percentual específico de investimento. Mas eu acho que também não quero avançar mais. Esse é o resumo aqui de o que é o Marketing Mix Model, como que ele te ajuda, né? Quais questões ele te ajuda aí, a responder, e aí alguns exemplos práticos de como ele pode fazer isso para você. Tá? E aí eu acho que eu queria aí agora voltar a bola para o Edu, né? Eu trago muito a visão mais de ciência de dados, né? De quem está implementando, mas eu sei que o Edu já usou isso na prática do lado do anunciante, né? Do lado de quem recebe esse bando de informação e precisa tomar uma decisão em cima. E aí eu queria saber um pouco como é que foi a experiência dele nesse processo, né? Como que ele vê essa metodologia, para a gente, enfim, aí abrir uma conversa mais aberta. Legal, obrigado, Dani. Eu acho que eu queria pegar dois ganchos aí em cima do que você falou, né? Partindo ali do final, que você falou um pouco das limitações do MMM, né? Na verdade, o MMM ele foca muito na história da incrementalidade da conversão, né? Quer dizer, ou seja, como é que você olha todas as iniciativas, e aí eu digo não só de vendas e marketing, né? Mas iniciativas eventualmente de outros canais, iniciativas de redes sociais, todas as iniciativas e eventualmente até fatores externos, né? Como que uma eventual mudança na taxa de juros ou uma eventual sazonalidade também impacta no baseline, né? Então, acho que é muito importante a gente dizer aqui que o MMM foca
nessa análise da eficiência do investimento do dinheiro com foco no fundo do funil, ou seja, na conversão direta, né? E através das modelagens aí de regressão chega nessa conclusão, né? É muito importante a gente dizer que existem outras métricas também, né? E a depender do estágio da marca ou do objetivo de negócio, que também devem ser consideradas como preferência de marca, brand lift, né? E outro tipo. Mas eu acho que o desafio de qualquer CMO, né? Como eu falei no início, é como a gente... no passado era muito mais fácil, você decidia colocar um filme na televisão, no rádio, e hoje em dia, como a gente tem um efeito combinado de mídia, né? A pergunta que se faz, né, e muitas vezes a gente enfrenta esse desafio com o próprio conselho, com o board, com o próprio CFO, como a gente mede, inclusive, ações de topo de funil, né? Ou seja, a gente coloca um dinheiro que supostamente é para construir marca, mas como aquele dinheiro para construir marca, no final ele também desce, apesar de gerar uma inflação ali no CAC, né, que é a pergunta de $1 milhão que todo mundo faz, você botou um dinheiro para construir marca, aquilo gerou preferência, gerou consideração, inflacionou o CAC no curto prazo, né? Mas como no final, na cadeia, aquilo conversa com conversão, com venda, né? No final a gente está falando sobre venda e receita, né? Então, eu acho que pensando com o chapéu de anunciante, né? E o MMG existe há muito tempo, né? O que evoluiu, na verdade, é a tecnologia e a ferramenta e a metodologia que está por trás. A gente pode falar um pouco mais disso. Mas no final ele traz resposta para algumas perguntas, né? Quer dizer, primeira pergunta é qual o efeito das ações de topo no fundo de funil, né? Ou seja, no final, como isso reduz o CAC, ainda que não no curto prazo, mas ainda no médio e longo prazo, né? Segundo, momento ideal para entrar com uma campanha, né? A gente sabe ali que muitas vezes você quer impactar o mercado de varejo, quer impactar ali na Black Friday, o mercado de educação quer impactar no momento ali do Enem. Qual o momento ideal para você entrar com uma determinada campanha, né? E não só pensando em campanha, mas com pensamento por meio, né? Ou seja, se a mídia exterior leva 30 dias de forma combinada com outros meios, né? Hipoteticamente falando, deveria começar 30 dias antes, né? A terceira pergunta que a gente também ali, como anunciante, também se pergunta, é o efeito de mídia por região, inclusive, né? Muitas vezes, um mix de mídia que funciona muito bem no Sudeste pode não funcionar muito bem no Nordeste, né? Então, eu acho que ele serve para, no final, defender uma alocação do dinheiro de forma eficiente, né? E trazer um pouco respostas, como você mesmo mencionou, para decisões que eram tomadas muito de forma empírica ou qualitativas no passado, né? E eu acho que não dá mais para aceitar uma cadeira de qualquer responsável por mídia ou por marketing tomar decisões de formas qualitativas, né? Quer dizer, hoje a gente tem aí dado e muita informação para analisar, né? O exemplo que quando a gente fez lá um piloto lá no início do ano, né? A gente tinha um desafio no mercado de educação de entender se a alocação, entender algumas perguntas, né? Então, a gente sabe que na posição da cadeira de marketing, né, muitas vezes existem alguns mitos e alguns vieses, né? Então, por exemplo, o concorrente faz, eu tenho que fazer, né? É, um outro mito que existe é eu não vi, não estou comunicando, né? E de novo, como a gente tem um desafio de pensar não só uma pluralidade de audiência, mas também um mix de meios que hoje está fragmentado, é, colocar tudo isso no liquidificador e não só como input, né? Ou seja, para tomar a decisão, mas como output, para trazer aqui um pós-venda e entender o resultado, né, de cada iniciativa, eu acho que ele é super importante, né? Então, trazendo alguns exemplos aqui, a gente tem, por exemplo, o Norte, que sempre comentava sobre efeitos como Círio de Nazaré, né? A gente sabe ali em Belém que o Círio de Nazaré é uma verdadeira potência, né? E a gente sabe que, por exemplo, tem um evento que está acontecendo agora, que é o Rock in Rio, né? E que eles comunicam não só
com a cidade do Rio de Janeiro, mas com todo o Brasil, né? E muitas vezes dentro da empresa a gente precisa defender que o investimento que a gente fez numa determinada iniciativa, que ajuda sim a construir marca, né? Ajuda sim a construir relevância, preferência, consideração, e existem outras métricas para medir isso, né? Mas no final a gente precisa medir qual o efeito desses eventos, né? De forma isolada, numa contribuição não só de venda, mas uma contribuição de receita, né? Então, acho que com a cabeça de anunciante, quer dizer, o MMM, ele ajuda a trazer respostas para decisões que muitas vezes parecem ser tomadas de forma empírica ou qualitativas, e existe muita ciência por trás, né? E a gente, eu acho que vale aqui, só para concluir a fala também, eu acho que qualquer profissional de mídia e marketing se educou muito a partir do digital, né? Quer dizer, o fundo do funil, desde o início a gente está acostumado a medir CAC, medir conversão assistida. O topo do funil, ou o offline, que hoje em dia já não é tão offline assim, né? Vide aí os efeitos de TV conectada, digital out of home. Mas o offline a gente, apesar do MMM existir há muito tempo, né, muitas das decisões eram feitas muito focadas em TRP, GRP, em impacto e visibilidade, né? E hoje em dia a gente sabe que não é só sobre visibilidade, né? É sobre atenção, sobre conversão. Então, eu acho que o MMM tem um papel muito importante no sentido de trazer essa resposta, né? Eu acho que não dá mais para admitir, hoje a gente consegue medir tudo, né? Não dá para admitir mais um profissional de mídia e marketing que não consegue medir os efeitos, né, de cada iniciativa. Quando eu falo medir os efeitos, é medir para além do last click, né? É medir o efeito combinado cross-mídia e o efeito combinado multicanalidade, né? Porque a gente sabe, como você bem colocou ali, que é uma iniciativa que começa num lugar, ela termina em outro, né? Então, como que você mede isso? Como que você mede um efeito numa rede social, né? Que muitas vezes você não tem o clique, né? E por isso, às vezes, uma primeira análise ela pode ser equivocada, porque dado que você não tem o clique, você tem que olhar uma conversão assistida, né? Mas como que você mede, inclusive, o efeito dela em outros canais? Porque muitas vezes você vai terminar no ponto de vendas, vai terminar na sala de matrícula, no caso de educação, no call center, ou na prateleira em outro mercado, né? Então, o modelo de MMM permite isso, né? Você fazer uma regressão de fatores que eles estão interconectados, mas você isolar esses efeitos e, no final do dia, ajudar a justificar o dinheiro que você investiu ou o dinheiro que você precisa investir, precisa aumentar, né? Então, acho que a pergunta de $1 milhão, né, que qualquer profissional de mídia, qualquer CMO passa, é qual o ROI das coisas, né? Quer dizer, qual o ROI de um outdoor, né? E responder essa pergunta sem uma modelagem não é suficiente, né? E, por fim, para terminar aqui a minha fala, e acho que tem algumas perguntas aí que a Sandra vai trazer aí da audiência, né? A gente fala muito aqui do modelo, mas eu acho que a gente não pode esquecer que o ponto de partida de qualquer modelo de regressão e do próprio MMM, como o Daniel colocou, é ciência de dados, né? Mas antes da ciência estão os dados, né? Então, como que como que está o repositório de dados da empresa, né? Assim, no final, uma empresa que queira começar qualquer modelagem, né? Ela já tem um histórico de dados, né? Então, como que está esse histórico de dados do ponto de vista da jornada inteira, né? Você consegue traquear a jornada inteira do usuário, do momento do impacto da mídia até o impacto no canal de venda, né? Então, essa integração de dados, ela é muito importante para conseguir calibrar bem o baseline, né? Porque o baseline de uma modelagem de MMM, no final, é o ponto de partida, né? E o ponto de sucesso, e o fator de sucesso determinante também, para que os outputs sejam válidos, né? Então, acho que é um pouco sobre isso, sabe, Dani, de justificar o dinheiro, né?
e justificar o dinheiro para perguntas que não são óbvias, né, e têm que ser medidas, né? Acho que é um pouco sobre isso. Eu não Obrigada. sei, Sandra. Obrigada, Edu e Dani. Agora a Aline vai conduzir. A gente tem alguns minutos ainda para perguntas e respostas. Temos perguntas aqui no chat. A Dani Bibas está pedindo para fazer a pergunta aqui ao vivo. Aline, com você para conduzir aí essa parte. Vamos lá. Obrigada, Sandra. Então, queria também passar a palavra para a Dani Bibas. Dani, é um prazer tê-la conosco aqui, nos prestigiando. Por favor, faça a sua pergunta. Nossa, que ótimo, muito obrigada. Então, Daniel e Eduardo, a pergunta para vocês aqui é a seguinte: na época que eu fazia MMM, um dos problemas que os países apontavam muito grande era assim: a gente lia a efetividade de cada meio que tinha sido feito, e aí eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você fez um investimento em revista, tá? Ou em print. E aí, quando você via o total do resultado associado àquele gasto, ele era muito menor do que o que você gastou, ou seja, ele gerou um ROI negativo aí, e aí as pessoas generalizavam a coisa e falavam, não, print não funciona, né? E esse acho que sempre foi o meu problema com o MMM, porque não é que aquele meio de comunicação não funcionava, mas aquela campanha que você fez com aquela execução, naquele nível de gasto que foi colocado, não funcionou, né? Então, o Daniel falou pouco ali, acho que sobre, né, no início ele estava falando sobre as limitações, né, as coisas que tem boas do modelo e as limitações. Isso mudou? E eu tinha outra pergunta aqui sobre timing também, que está escrita no chat. Não sei se vocês podem aproveitar e comentar também como é que com machine learning se evoluiu o timing de leitura e de coleta de dados da metodologia. Muito obrigada. Perfeito. Edu, vou abrir aqui e você complementa, pode ser? Pode ser. Bom, acho que respondendo as duas questões, né? Primeiro, Dani, acho que assim, a mudança conforme o MMM se torna um instrumento tecnológico ágil, isso muda a nossa relação com ele, né? Você está certíssima no que você falou. Eu apresentei antes, assim, no meu histórico, mais de 100 MMMs na minha vida, e era muito assim, né? Se uma coisa tem ROI ruim, tira. Se a coisa está com ROI positivo, põe mais. E nenhuma dobra, né? Triplica o investimento. E essa não é a solução. Na medida em que a gente começou a implementar um MMM que se atualiza todo mês, alguns toda semana, isso muda a perspectiva, porque isso vira uma ferramenta de testar e calibrar o investimento. Né? Então, que nem eu até dei de exemplo, eu sempre falo, ó, que nem ali eu mostrei, ó, a TV não está indo tão bem. Primeiro, você consegue. Qual que é o nível de investimento que maximiza seu retorno? Não é tirar tudo. Às vezes você investiu 10% a mais, 20% a mais, né? Então, primeiro, como o MMM é recorrente, você consegue ir calibrando ao longo do tempo o Marketing Mix Model para você ir acertando o nível de investimento. E o segundo ponto, esse é mais sofisticado, e aí tem soluções que estão fazendo isso, eu acho que que é por que que o seu ROI foi alto ou baixo? Foi um criativo? Foi a frequência? Foi a audiência? Foi o alcance? E a gente fala que a gente usa assim, regressões auxiliares, porque primeiro modelo vai entender o ROI, e aí depois a gente vai fazer uma outra regressão para entender o que explica esse ROI. Né? E aí eu faço uma regressão usando dado de criativo, dado de frequência, dado de alcance, né? Para explicar justamente o que você falou. Porque às vezes é o que você falou, o ROI foi baixo, mas não é porque impresso é ruim, né? É porque a campanha às vezes não foi bem, porque às vezes você investiu demais, tem muitas questões ali. Mas para mim a chave é o MMM tem que ser um processo recorrente, constante, porque aí você consegue mudar a sua relação com ele. E aí isso já conecta com a sua segunda questão, que é o timing de implementação. Eu acho que nem o Edu muito bem colocou, o MMM está aí há muito tempo. O que mudou agora são as ferramentas tecnológicas para dar para a gente escala, né? Hoje eu tenho, por exemplo, eu já implementei Marketing Mix Model em 3 horas, né? Antes era 6 meses, né?
tudo depende da complexidade do anunciante. A gente faz em 3 horas, faz em dias, faz em semanas. Se for um anunciante muito complexo, aí demora aí 4 a 8 semanas. Mas, de qualquer forma, estamos ganhando muito agilidade. E a cada dia que passa, mais e mais agilidade para você não só implementar, como também para você manter isso sempre atualizado. Né? E a tecnologia não mudou tanto o modelo, mas mudou muito a escala de implementação. Hoje eu tenho anunciantes que têm centenas de MMMs em casa. Centenas, né? Um para cada micro-região do Brasil. Então essas coisas é o que onde a tecnologia está ajudando muito. Legal, obrigada, Daniel, Edu. A gente tem outra pergunta do Ricardo, ele é da Aurora, setor alimentício. Então ele pergunta, pensando no setor de alimentos, onde preço e promoção são determinantes na decisão de compra do consumidor, como o MM isola essas variáveis da parcela de mídia que gerou essa demanda? Edu, não sei se você queria complementar a resposta, depois a gente... Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu acho que é muito relevante, em cima ainda da pergunta da Dani, que eu acho que tem um fator, Dani, que o Daniel falou no início, e que é importante, assim, apesar do modelo de regressão, ele conseguir olhar o efeito individual de cada variável, né, a gente não pode ignorar o fato de que o que aconteceu de forma integrada, né? Então, vou dar um exemplo de vivências pregressas aqui, do que eu já fiz aqui como anunciante, né? Pegar o exemplo de Big Brother, né? Que a gente sabe que é um fenômeno aí para qualquer categoria, né? É, é, Se você pega o efeito de uma iniciativa que você faz num programa como esse, de forma isolada, né? A gente, quando fazia isso, por exemplo, a gente colocava a rede social, colocava a mídia exterior, colocava tudo ali no momento que acontecia o programa ou a prova de forma integrada, né? Então, acho que é muito importante considerar que se a gente analisa, né, o efeito da mídia, né, o efeito do meio, o MMM vai trazer o efeito de forma isolada, né? Mas não dá para concluir que aquele efeito isolado, então não vou fazer nada do resto. Então, dado que a mídia social foi bem relevante num dia de prova do Big Brother, por exemplo, eu vou fazer só a mídia social que vai gerar aquele efeito. É claro que não vai, né? Assim como também eu também vi algumas discussões internas em diferentes empresas de pessoas que falam, o call center tem um custo de mídia menor, né? Mas quanto o call center bebe do abandono de carrinho, que por sua vez bebe do efeito mídia, né? Então, os fatores, por mais que a gente consiga analisar individualmente o efeito de cada variável, as variáveis estão correlacionadas, né? Então, acho que esse nível de maturidade de interpretação de um MMM, né, por parte ali do profissional de mídia e marketing é muito importante também para não levar a conclusões erradas quando estiver sentado na mesa ali com o pessoal de finanças ou com o próprio board, que eventualmente não é tão letrado, né, no assunto de mídia e marketing. E, por fim, para terminar aqui e passar aí para outra pergunta, em cima dessa palavra que eu falei, letramento, né? Eu acho que o profissional de marketing tem um papel muito importante no letramento, né, interno da empresa, do board, do CFO, em não levar o dado do MMM cru, né? Porque senão corre o risco sim de ter uma interpretação errada e eventualmente corta a mídia, corta um canal e vai para um canal que tem um CAC menor, né? As coisas estão interconectadas entre si, embora a análise seja de forma quase que individual, né? Muito legal, Edu. Acho que você acabou de responder também a pergunta do pessoal da Samsung, que estava falando justamente dessa parte de segmentação. Aí tem o Gabriel Desculpa, Daihara. ele não. Desculpa, a questão do preço e Vai lá, promoção vai ele lá. não ficou muito claro, né? Acho que talvez o Daniel pudesse falar um pouquinho. Claro. Tá. Acho que Quer falar, aqui, Dani? isso, acho bem rapidinho, bem objetivo. Para marcas como a Aurora, não existe MMM sem preço e promoção. Tem que conseguir, porque assim, é necessário, porque se você tentar colocar só a mídia e não colocar esses preços,
esses fatores, imagina se você faz um desconto ao mesmo tempo que você faz uma campanha. E aí o MMM vai achar que foi tudo a campanha, né? Então, um marketing mix model para empresas que atuam no varejo precisa ter, eu falo, se os 4 P's de marketing estão variando, os 4 P's precisam estar no modelo. Precisa ter, né, a praça, a distribuição, a comunicação e a promoção, né? E o preço. Então, necessário. E aí, qual que é o desafio? O desafio é o fornecimento desses dados. Por quê? Hoje, o mercado tem poucos fornecedores de dados real-time, ou pelo menos em alta frequência de distribuição, ruptura de estoque, preço no ponto de venda. E eu acho, assim, até para, né, se tem alguém aqui querendo empreender, pô, eu acho uma das maiores oportunidades hoje de mercado você conseguir fornecer soluções mais ágeis para você conseguir capturar esses dados. Eu tenho muito cliente que está trabalhando com a gente, o modelo acaba não ficando tão ágil, porque a gente depende, às vezes, de um dado de, por exemplo, trade marketing, ação no ponto de venda, que tem uma frequência de 1, 2 meses, aí o modelo fica, né? Mas tem soluções tecnológicas surgindo, e eu acho que o futuro é muito legal. Por exemplo, já tem um monte de gente fazendo solução de preço digital no ponto de venda, né? É, Isso já me fornece um dado real-time do preço. O preço para algumas categorias está muito mais resolvido. Se a gente conseguir soluções tecnológicas para fornecer o dado de distribuição de trade marketing, já já esse MMM fica real-time também. Eu acho que é uma questão de tempo para a gente conseguir fazer essa evolução e o mercado, mas é fundamental ter esses dados e isolar o impacto de cada um no MMM. Legal, gente. Acho que vamos para a última. Eu acho que a gente pode capturar todas essas perguntas do chat e mandar para o Daniel e para o Edu e depois responder para cada uma dessas pessoas. O Gabriel Daihara, ele diz que para ele não ficou muito claro a informação, o que tem de informações de dados por trás do MMM. Então, ele cita pesquisa de mercado, ERP da empresa, o que está por trás para fazer essa análise? E ainda ele complementa, quando pensamos em empresa que o fim do funil pode se dar em um ambiente online, entendo ser claro e fácil esse tracking e acompanhamento, pois a conversão é fácil de acompanhar. E para casos onde onde não tenho a venda online, ainda assim é possível que o modelo consiga contribuir e acompanhar essas vendas? Deixa eu ajudar aqui, o Daniel complementa aí. Quando a gente começou a fazer MMM, a gente tinha a mesma dúvida, né? Quer dizer assim, como, como integrar todos esses dados para gerar no final os outputs aí que o Daniel colocou, né? E, de novo, no final é sobre dados, né? Quer dizer, é, é, como está o repositório de informação desde integração com as plataformas de social, de integração com o CRM da empresa, para entender é, 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 o início da jornada ali, do ponto de vista do impacto da mídia, até o final da jornada, onde efetivamente ele faz a compra em um determinado canal. Dados externos, né, como, por exemplo, efeito de mercado, efeito de juros, né, e dados de preço também. Então, no final, o que o Daniel faz, ou enfim, o que a modelagem aí de MMM faz, é integrar todos esses dados, né, para de fato correlacionar os efeitos e chegar num volume ali basal e de baseline, né? É, é, Falando um pouco aqui da categoria de educação, né, que foi o que a gente fez ali, a gente fez uma prova de conceito em janeiro, no início do ano, no primeiro trimestre, depois fez o rollout de forma mais abrindo por região, abrindo por modalidade e tal. O que a gente fez da prova de conceito era exatamente isso, né? Quer dizer, vamos plugar então a metodologia dentro das nossas bases de dados para correlacionar e para gerar outputs, né? E é óbvio que essa calibragem, no início, quando você olha o primeiro resultado, você fala assim, pô, mas considerou ali a sazonalidade? Ah, considerei. Ah, mas considerou o efeito do criativo? Não, não considerei porque a gente não plugou na determinada campanha. Então, vamos considerar. Então, no final, é um pouco sobre
como você vai conectar essas bases de dados que, eventualmente, muitas empresas, ou elas vão estar de forma isolada, né? Então, a gente criou, por exemplo, uma base de dados que a gente chama de ponta a ponta, onde a gente consegue traquear o efeito mídia multicanal, né? E olhar o efeito mídia em toda a jornada, né? Esse foi um ponto de partida fundamental para implantar o MMM, né? Então, não sei, Dani, se você quiser complementar um pouco, mas eu acho que é sobre integração de dados, né? Em algum lugar existem os dados, né? Como o Daniel falou, pode estar numa plataforma digital, pode estar, eventualmente, num Excel, num DBM, num isolado. Como que você pluga isso dentro da ferramenta para virar um input para gerar um determinado output, né? Quer complementar, Dani? Acho que a Sandra levantou a mão provavelmente para encerrar, né? Então, mas acho que é por aí. Bem, tô super de acordo. Então, eu queria agradecer muito, né, o Dani e o Edu por esta hora repleta de conhecimento e gerando muito interesse de todos aqui. Queria agradecer a todos que participaram desse nosso webinar, convidá-los para os nossos próximos 2 e últimos eventos do ano, que é o Branding at ABA e Record no dia 17 de outubro, e no ABA Summit 65 anos em 29 de outubro. Inscrevam-se no www.aba.com.br. Já estamos no horário, as pessoas precisam sair para entrar em outras reuniões, então eu desejo ótimo dia a todos e um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Bem, Sandra.